Alguém sabe quem é esse cara? Quem não sabe já descobriu, né? Porque o nome está ali. Anderson Silva, veterano brasileiro, 46 lutas durante seus 23 anos de carreira profissional no MMA, Mixed Martial Arts, é isso. Ele entrou no Hall da Fama do UFC com um currículo impressionante. Quem não gosta de luta vai ter que se aguentar aí que eu vou falar algumas coisinhas. Primeiro, maior sequência de vitórias na história do UFC, 16 vitórias consecutivas. Maior reinado na história do UFC, ele manteve o seu cinturão por 2.457 dias. Maior número de vitórias na história dos pesos médios, 11, e maior número de knockdowns, que é quando você deixa o cara atordoado, foram 13 na história dos médios do UFC. Esses dias ele estava dando uma entrevista, falando da luta dele com o inimigo dele, Vitor Belfort, uma luta que não durou muito, e prontamente ele disse que não tinha como o Vitor ganhar aquela luta. E aí o cara achou que era vaidade, falou, não, sem vaidade. E aí ele explicou, cara, eu sou até meio louco, eu estudava muito os meus adversários, todos os movimentos, expressões, até como a pessoa pegava um copo e cumprimentava as pessoas, porque na hora da luta, a pessoa faz o que ela está acostumada a fazer. Mesmo que ela tenha treinado para me enfrentar, na hora do vamos ver, em algum momento, ela vai fazer o que ela está acostumada a fazer, e era nessa hora que eu sabia o que eu tinha que fazer. Palavras do multicampeão Anderson Silva. E aí nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. E eu queria que você lesse junto comigo, todos juntos, lá em cima, depois você abre a sua Bíblia, eu vou dar a oportunidade para você. Todos juntos, 2 Coríntios 2, versículo 11. Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Eu quero usar o Anderson Silva para mostrar que na nossa luta diária, nós temos também um inimigo, que se nós não prestarmos atenção, conhece sim todos os nossos movimentos e costuma ter muita vantagem sobre nós. Portanto, é preciso conhecer os planos malignos de Satanás para anular essa vantagem. E para ser bem sincero com vocês, desde o ano passado, eu tenho comentado com a equipe, sentido uma vontade, uma inclinação de Deus para ministrar na igreja em relação às formas que o inimigo nos ataca. E por que isso? Porque eu tenho visto que há uma ignorância generalizada sobre os meios e estratégias que o inimigo usa. E porque as pessoas ignoram como Satanás as ataca e luta contra elas, pessoas, membros da igreja, frequentadores, acabam vulneráveis a esses ataques. E por conta disso, amargam a dor, o prejuízo, o sofrimento e as consequências de ataques bem-sucedidos da parte do inimigo e mal defendidos da parte dos crentes. Então eu quero que você abra o seu coração e se prepare para esse momento e para essa série, porque hoje e nos próximos domingos nós vamos conhecer os planos do diabo. Nós temos um inimigo que conhece profundamente a condição humana e conhece especificamente você. Ele conhece os seus pontos fracos, seus medos, seus desejos, suas dúvidas, suas certezas, suas manias, suas inclinações, seus vícios, seus pecados, seus padrões e o seu passado. E quando eu coloco um tema como esse, geralmente o povo crente tem dois caminhos errados, duas tendências exageradas. Tem uma parte que superestima o diabo e acha que tudo o que acontece é culpa dele. Tem gente que se especializou em ministério contra o diabo, né?
E se o diabo for preso, coitado, não tem o que fazer, porque o ministério dele é procurar, é expulsar, é ir, é fazer isso, a tal de batalha espiritual. Até parece que o ministério da pessoa é o diabo. Isso é um exagero. O diabo não tem nada centrado nele. Em algum momento nós podemos sim ter que expulsar, ter que enfrentar, mas ninguém deve estar procurando essas coisas, porque nem o Senhor Jesus Cristo ficou procurando essas coisas. Ele disse: ide, façam discípulos, pregue o evangelho, e se aparecer doente, ore pelos enfermos, cure e expulse os demônios. Não é a nossa função principal. No entanto, a gente precisa conhecer. O que me leva ao segundo erro. O primeiro são as pessoas que superestimam o poder e a ação do diabo, dão muita atenção para ele. O segundo é aqueles que subestimam o diabo. Uma pesquisa lá nos Estados Unidos revelou que 9 em cada 10 americanos acreditam em Deus, mas apenas 6 em cada 10 acreditam que o diabo é real. Eu não sei se aqui no Brasil é muito diferente, mas a gente também não pode subestimar o nosso inimigo. Então, nessa série nós vamos pensar, mas nós vamos abordar o que a Bíblia ensina. É uma exposição da revelação divina e não uma teoria ou experiência de qualquer pessoa, porque a Bíblia e só a Bíblia é a autoridade para nos ensinar a respeito do inimigo. Se nós formos dar ouvido para qualquer outra pessoa, nós podemos cair na armadilha do inimigo. Por isso nós precisamos ouvir a revelação de Deus. É aquilo que Ele revelou, é o que nós precisamos, pertence a nós. O que passou disso, a gente coloca um ponto de exclamação. Vamos ver. Mas não serve de autoridade. Por conta disso, nós vamos estudar a Bíblia, procurando essas instruções para a nossa vida, começando hoje. Eu queria que você fechasse os teus olhos, para nós orarmos, pedimos que o Senhor nos direcione. Senhor, nós vamos tratar de um tema importante, um tema espinhoso. Vamos falar do mal, do maligno. Vamos falar da antiga serpente, do dragão que tenta o tempo todo destruir e consumir a sua igreja e o seu povo. Ele sempre atacou e não vai deixar de atacar usando os seus meios. E nós não queremos que ele tenha vantagem contra nós. Por isso, Deus, que a Tua palavra e o Teu Espírito venham nos instruir, para que nós possamos anular a vantagem e infligir nele a derrota, em nome de Cristo. Amém. Voltando para o nosso texto, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, a gente já aprendeu que a gente não deve estudar a Bíblia olhando só para um versículo. Eu poderia usar esse versículo para despejar um monte de instruções bíblicas escolhidas a dedo para vocês. Mas o que a Bíblia fala e da forma que ela fala é mais importante do que eu acho. É mais importante do que um estudo que eu possa fazer exaustivo pegando um monte de versículo. Então é por isso que eu estou colocando para vocês o contexto do versículo que nós já lemos. O texto do seu contexto, para não virar pretexto para ninguém, e para que todo mundo entenda exatamente do que se trata aquele versículo 11 que nós lemos. Então vamos ler agora o versículo 10. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. O texto nos apresenta o contexto. E o contexto dessa fala a respeito dos planos malignos de Satanás é o seguinte: na igreja de Corinto, alguém pecou. E quando alguém pecou, pessoas foram ofendidas. Perdão precisou ser vivenciado, envolveu membros, e envolveu até a pessoa do pastor plantador da igreja, Paulo. E Satanás alcançaria vantagem se as coisas não fossem resolvidas como foi instruído a ser resolvido. É esse o contexto. Para quem estava pensando em um ataque espiritual, em alguém possesso, não é isso que o texto fala. O texto fala de um pecado e da dificuldade das pessoas de lidar com os sentimentos e emoções por conta daquele pecado que aconteceu dentro da igreja. Ué, o que isso tem a ver com Satanás? Tudo.
Tudo. E é o que nós vamos ver à medida que a gente vai explorar. O plano do diabo envolveu a vida e as interações na igreja. Assuntos como pecado, disciplina, perdão e restauração. Olha, pecado é por natureza ruim, mas perdão, restauração e disciplina são coisas boas, e mesmo as coisas boas podem se tornar ruins quando Satanás coloca o seu dedo sujo nelas, o seu dedo podre nelas, fazendo elas causarem mal e não bem. E é isso que a gente vai ver. Abra a sua Bíblia, agora sim, em 2 Coríntios, capítulo 2, deixa aberto lá, nós vamos estudar do versículo 5 em diante. Enquanto isso, 3 lições eu quero que você aprenda nessa noite, nessa palavra. Os planos do diabo envolvem 3 coisas, e eu quero que você decore para você ficar esperto daqui em diante. E a primeira é usar tudo que puder contra a... Satanás vai tentar usar tudo que ele puder contra a igreja, o corpo de Cristo, né? A igreja reunida. Ele vai tentar, ele tentou isso na igreja de Corinto, e é claro que ele continua fazendo essas coisas hoje em dia também. Além de usar tudo que ele puder contra a igreja, segundo ponto, ele vai usar tudo que puder contra... Contra quem? Você é quem? E eu? Você é você, eu sou eu. Agora nós estamos falando de maneira pessoal. Satanás ataca o grupo, mas ele também ataca a pessoa. E ele tem você como um alvo, para ser atingido, para ser prejudicado, destruído, confundido de alguma forma. Não se engane. Ah, ele não vai perder tempo comigo, quem sou eu? Não se engane. Ele é cruel. Ele não poupa crianças, ele não poupa bebês, ele não poupa idosos, ele não poupa doentes. Ele simplesmente odeia e quer destruir. Ele é rebelde desde o começo. É destruidor, acusador. Ele quer isso. Então não pense que você é gato pequeno, porque ele não faz essa descrição, não. Todo gato é gato, e ele quer judiar de gato, entendeu? Aquela música foi ele que fez, atirei o pão no gato, né? Ele é ruim mesmo. E ele quer usar tudo o que puder contra você. Igreja, contra você, e agora? O outro. Ele quer usar tudo o que puder contra o outro também. O outro. Quem é o outro? O outro. O outro que está sentado do seu lado aí, que dorme junto com você, lá na sua casa, na sua cama. Esse outro também é alvo. O outro que está sentado aqui na mesma fileira, talvez o outro que não veio na igreja hoje. Eu vou aplicar esse sermão no mesmo contexto que ele foi escrito, um contexto de igreja. Mas você pode fazer um exercício mental e aplicar também em relação à tua família, em relação às suas amizades, em relação ao seu trabalho, porque Satanás não é criativo nas maneiras como ele ataca, é sempre do mesmo jeito, é sempre tentando causar os mesmos efeitos. Então, se você perceber que o que eu estou falando aqui é uma realidade na sua família, no seu casamento, ou entre os filhos, ou com parentes, fique esperto, porque ele também pode usar essas coisas lá, tá bom? Eu só não vou fazer essa aplicação o tempo todo, porque senão vai ficar muito longo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, me ajudem agora lendo aonde está em destaque. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Paulo, que escreveu essa carta, foi o instrumento de Deus para plantar a igreja que está recebendo a carta, a igreja na cidade de Corinto. Paulo esteve nessa cidade por muito tempo, pregando o evangelho para judeus e para gentios, e pela graça do Senhor Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo, as pessoas creram em Jesus, se converteram, foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e se tornaram igreja, uma comunidade de fé, sujeita à autoridade do apóstolo Paulo, sujeita à autoridade dos presbíteros que lá foram eleitos. Eles começaram a receber dons espirituais e se dedicavam, como a igreja de Jerusalém, a crescer na fé e fazer a diferença naquele ambiente, que era um ambiente hostil na cidade de Corinto, na cidade pagã. Eles abandonaram a antiga vida para viver uma nova vida a partir do ministério de Paulo, que foi o pioneiro ali. Paulo
trabalhou com as próprias mãos para não ser pesado para a igreja, a fim de que eles ficassem pressionados de ter que sustentar o pastor. Paulo ia para o trampo todo dia para levantar o seu sustento e trabalhar na igreja somente à noite. E ele fez isso e tinha orgulho, porque ele dizia: eu sirvo ao Senhor, então que eu tire do meu próprio bolso, para eu dizer que eu dei alguma coisa, que eu ajudei com alguma coisa. Ele tinha orgulho disso, mas isso tornou um problema para ele no futuro. Ele escreveu várias cartas na intenção de corrigir e instruir a igreja de Corinto. Você tem na sua Bíblia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas ela não é a primeira e nem é a última, né? Foi preservado para nós 2 cartas, as outras nós não temos. E essas são suficientes, não fique preocupado com isso. Mas essa primeira carta, se você ler de cabo a rabo, fala de um monte de problema que a igreja tinha, e ele tentando corrigir a distância. Havia divisão na igreja. Alguns diziam: eu sou de Paulo, o outro falava: eu sou de Pedro. E o mais espiritual dizia: eu sou de Cristo. Alguns achavam que o dom mais importante era o dom de línguas, enquanto o outro falava: o dom mais importante é o dom de profecia. Então eles ficavam disputando entre si, e a igreja estava dividida. Ela tinha todos os dons espirituais, mas estava cheia de problemas. Havia problemas no casamento. Eles mandaram uma pergunta para Paulo a respeito de qual deveria ser o comportamento do homem e qual deveria ser o comportamento da mulher. Porque a cidade deles era uma cidade permissiva. As mulheres serviam como prostitutas pelo menos uma vez por ano para adorar a deusa da cidade. Assustei vocês? História. Ok? E eles mudaram de vida, e agora eles não sabem o que é certo, o que é errado. Perguntaram para o pastor que não estava mais lá, e ele escreveu ensinando o que o homem deve fazer, o que a mulher deve fazer. É lá que está escrito, 1 Coríntios capítulo 7, que os homens amam e as mulheres nem tanto, né? Que o corpo da mulher pertence... Nenhuma mulher respondeu. O corpo da mulher pertence ao homem, e o corpo do homem pertence a mulher, que os dois não devem se privar um ao outro, a fim de não serem tentados por quem? Até nisso Satanás encontra brecha para provocar e destruir lares e casamentos. Olha aí, e ele instruiu sobre isso também. Outros assuntos que ele tratou: solteirice. Tinha gente que era solteiro e queria se dedicar ao Senhor, mas já estava noivo, não sabia se desfazia o noivado ou não. Paulo teve que ensinar até essas coisas elementares, porque a turma tinha muitos dons espirituais, mas eram imaturos e infantis. Paulo diz no capítulo 3, eu não pude falar para vocês como espirituais, mas como crianças em Cristo, crentes carnais. Não posso dar alimento sólido, eu tenho que ficar dando de novo leite para vocês. Olha, uma igreja cheia de problemas, e esses problemas apontam para algo espiritual, para um ataque do inimigo que usa todas essas coisas contra a igreja. O culto era uma bagunça. A pessoa chegava, entrava, se ela era da igreja, ela até estava acostumada, mas se ela não era da igreja, ela entrava vazia e saía assustada, porque ninguém entendia nada. Todo mundo queria falar mais alto que o outro, todo mundo queria ter uma palavra melhor que o outro. Havia um monte de gente falando em línguas, não tinha ninguém interpretando o que falava. Paulo teve que passar uma regra para eles: a partir de agora, vocês vão organizar esse culto, porque Deus não é um Deus de desordem, Deus é um Deus de... Cadê o povo dessa igreja que está aqui? Deus é um Deus de ordem. Ordem. Não é todo mundo fazendo o que quer na hora que quer. Deus é um Deus de ordem. Fale 1, 2 ou 3, os demais permaneçam em silêncio. E se alguém tiver o dom de línguas, se quiser falar, pode até falar, mas tem que ter certeza que tem alguém para interpretar, senão não fale. Fale em casa. Instruções. A santa ceia deles era uma bagunça. Quem tinha mais liberdade, não precisava ficar preso no trabalho, porque era patrão, chegava primeiro, comia bastante, bebia bastante, ao ponto de, na hora da Santa Ceia, estar embriagado. E aí quem chegava mais tarde, porque teve que trabalhar até mais tarde, para se garantir, chegava, não tinha nem o que comer, nem o que beber. E aí Paulo falou: mas que raio de Santa Ceia que é essa? Mas isso faz mais mal que bem.
Vocês estão comendo para a sua ruína. Não é assim. Vocês não estão entendendo nada do que é a Santa Ceia. Aí ele vem, é aquilo que eu recebi da parte do Senhor, isso eu passo para vocês. Na noite que foi traída, a gente fala toda a Santa Ceia, essas coisas. Foi preciso ensinar para a igreja de Corinto, porque eles tinham perdido completamente a mão. Vocês estão achando pouco? Havia perversão sexual dentro da igreja. Ao ponto de um rapaz estar se relacionando amorosamente com a madrasta, com alguém que tinha relacionamento com o pai. E a igreja estava orgulhosa, porque, olha como é que nós somos, nós recebemos todas as pessoas. E Paulo teve que falar, gente, isso está errado. Nem lá no mundo as pessoas comportam desse jeito. Tem que disciplinar essa pessoa. Isso não pode ser assim. Ele teve que repreender uma carta duríssima, que é a carta de 1 Coríntios, e outras cartas ele mandou. Uma igreja cheia de dons espirituais, mas uma igreja carnal. A disciplina se fez necessária. Esse homem causou problemas e magoou o coração do pastor plantador da igreja. Ele diz, não somente a mim, mas até certo ponto ele magoou todo mundo acabou envolvido na questão. Então foi necessário disciplina desse certo homem que causou esse tanto de problema e mágoas tão profundas. E quando Paulo mandou a carta dizendo, vocês precisam disciplinar, a igreja poderia se sujeitar à instrução do apóstolo ou não. E isso também é uma grande tentação, como a gente vai ver. Graças a Deus, versículo 6, leiam comigo, a maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. O que aconteceu? A maioria da igreja, não foi toda a igreja, falou, não, o pastor está certo. A gente precisa resolver esse problema. A gente não pode aceitar isso está errado. Então eles se reuniram e, por maioria, disciplinaram o faltoso. Disciplinaram o faltoso. A maioria da igreja se opôs a ele, e ele foi disciplinado. Se colocaram contra a conduta dele, mas a favor da vida dele. Lembrando, Satanás vai usar tudo o que puder contra a... Primeiro ponto, igreja. E ele usou. Inclusive esses acontecimentos. A disciplina é necessária na igreja justamente por conta disso. Se não há disciplina, Satanás tem liberdade para atacar e prejudicar mais e mais pessoas. Você que é membro da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, ou membro de uma outra igreja, a gente tem pessoas nos visitando aqui, você está sujeito à autoridade, e se você errar, você está sujeito à disciplina. E isso é tão importante. Nós aqui na nossa igreja praticamos, e temos que melhorar a prática da disciplina. Cadê os pais? Vocês se arrependeram de ter disciplinado seus filhos? Ou se arrependem de não ter disciplinado? Qual que é mais fácil de acontecer? Alô? Cadê os pais? Vocês estão aí? Qual que é mais fácil de arrepender? De ter disciplinado ou de não ter disciplinado? Não ter. Muita gente acha que a disciplina é algo ruim, mas a Bíblia nos fala que Deus disciplina a todos aquele que Ele ama. Então a disciplina é para salvar a pessoa e é uma coisa boa e necessária na igreja. No nosso caso, qualquer caso de disciplina envolve uma ação formal. E eu quero lembrar a todos os membros da nossa igreja, você é responsável não só por si, mas por todos os seus irmãos e irmãs. A saúde do corpo depende da sua postura responsável em relação a quem está do seu lado e as coisas que você ouve falar ou presencia. Há duas formas da gente levar problemas para a solução. Se você é parte do problema, foi ofendido, você faz uma denúncia por escrito e assina embaixo, entrega para um presbítero, para o pastor. Se você não é parte, não é quem ofendeu, nem quem foi ofendido, mas presenciou, sabe de algo grave que precisa ser corrigido para a glória do Senhor Jesus Cristo e para a saúde da igreja, então você faz uma queixa. Não é isso?
Ou é o contrário? Bom, essas duas possibilidades. Faz a queixa e assina por escrito. Responsabilidade para resolver o problema. Eu fico imaginando como é que Paulo ficou sabendo do problema. Ele era parte. Ele teve que falar, gente, vocês precisam disciplinar. Ele me magoou vocês, mas tem que resolver. A igreja vai ficar mal se isso não acontecer. Vocês acham que isso acontece na Nova Jerusalém, sim ou não? A maioria de vocês não sabe, porque geralmente, quando isso acontece, quando chega uma denúncia, quando chega uma queixa, se o problema é um problema velado, nós tratamos de forma velada. Agora, se for um problema público, aí nós vamos tratar de forma pública. Isso é importante, porque nós não queremos que Satanás encontre vantagem contra nós. Imagina, a mulher pegou o marido lá vendo aquelas coisas que não deve ver na internet. Nós vamos tratar desse problema publicamente, para todo mundo olhar para ele, O que vocês acham? Ou nós vamos tratar isso veladamente? O mínimo de pessoas precisa saber a respeito disso. Vocês não sabem, mas eu que sou membro do conselho sei que há pessoas aqui que foram disciplinadas, restauradas e estão em comunhão com a igreja por terem se sujeitado à disciplina. Glória a Deus por isso. Uma igreja vai ter saúde se houver disciplina, e se não houver disciplina, Satanás alcança vantagem contra nós. Bom, tendo falado isso, vamos adiante. Toda disciplina não visa um fim em si mesmo. Ninguém disciplina porque gosta de disciplinar. Eu, pelo menos, não gosto de bater nos meus filhos. Eu não gosto de disciplinar os meus filhos. Eu faço isso quando é necessário. Não tem prazer nenhum de ter que fazer isso. Preferia não ter que fazer isso. Na igreja, a mesma coisa. A disciplina visa o arrependimento e a mudança. E é por isso que o texto diz, agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Então, vamos parte por parte. Olha só, o perdão fora de hora e a falta de perdão, as duas coisas são erradas. Paulo começa dizendo, agora, porém, é hora de perdoá-lo. Que hora que é essa, pastor? O cara está arrependido. O perdão antes de arrependimento só serve para a pessoa continuar aprontando. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Às vezes a gente acha, nossa, mas nós somos tão bonzinhos, a gente não pode guardar mágoa de ninguém. É verdade, mas o que o perdão significa para quem ainda não se arrependeu? A oportunidade de continuar aprontando. É por isso que a disciplina tem prazos, impõe limitações, para que a pessoa sinta o peso do que ela está provocando, o peso do que está acontecendo e a necessidade de se consertar. E quando isso acontece, é hora de perdoá-lo. E o que ele diz mais? Confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. A gente não quer que a pessoa seja destruída pela tristeza, a gente quer que a pessoa seja restaurada. Então ele se arrependeu, agora não tem por que ficar postergando a coisa, a ad infinito, fazendo sofrer, porque me fez sofrer também. Não, agora é hora de confortar, é hora de aceitar, é hora de perdoar, é hora de começar, para que a pessoa não fique debaixo do fardo da tristeza, mas receba a graça do perdão e possa recomeçar a sua caminhada cristã. Satanás vai usar tudo o que puder contra a igreja, mas Satanás vai usar tudo o que puder contra o outro, inclusive a disciplina. Se a gente é criterioso demais, como é que fala? Zeloso demais, bravo demais com as pessoas, impondo sobre elas um peso, isso vai causar mal ou bem? Mal. Entenda. Se nós não tivermos sabedoria, Satanás usa nós mesmos contra o outro.
Eu estou falando no caso da disciplina. Tem um outro problema também. Se você não tem coragem de amar a pessoa ao ponto de resolver e falar dos problemas dela, você vai acabar falando com terceiros e quartos. E isso vai gerar fofoca e mexerico. E mais uma vez, Satanás está usando tudo que pode para destruir alguém, inclusive você. Por não ter a coragem de se indispor, de assumir a posição desconfortável e fazer o que a Bíblia ensina a fazer. Eu vou retomar daqui a pouco. Ele vai usar tudo que puder contra o outro, inclusive você. No caso aqui, a disciplina surtiu efeito, e a disciplina continua funcionando ainda hoje. Aqui nessa igreja, sentado aqui dentro, não vou apontar para ninguém, nós temos pessoas que foram disciplinadas, que andaram muito tempo longe da igreja, mas no momento certo foram alcançadas novamente, e nós fizemos a restauração delas aqui em cima no púlpito. Nós estamos restaurando fulano e fulana a comunhão, e a pessoa hoje é membro firme dentro da igreja, novamente. Satanás não venceu, Satanás perdeu. Ela foi restaurada, porque foi feito do jeito certo. Eu tenho visto isso com meus próprios olhos. Mas tudo depende do problema chegar, do problema ser tratado e não escondido, do problema ser confrontado e não fofocado. Senão, Satanás vai ter vantagem sobre nós. A própria igreja, cada membro, também enfrentou um teste. Paulo falou que mandou uma carta dura, na intenção de testar os crentes, para ver se eles seguiriam todas as minhas instruções. Às vezes a gente olha para uma condição e preferia que ela não estivesse acontecendo, não tivesse que tratar com isso, não tivesse ouvido daquilo. Mas cada um desses acontecimentos, meus irmãos, olha, acorda, são um teste para ver se você vai obedecer a instrução de Jesus de verdade ou não. Se você vai ser um membro responsável, corajoso ou não. Paulo mandou a carta, era dura, mas também era um teste para a igreja, para ver quem que se sujeitava à autoridade do pastor e quem não. Foi um teste para ver se havia rebelião ou se havia submissão. Submissão ou rebelião, se eles iam seguir a instrução do apóstolo, ou se eles iam seguir a instrução do seu próprio coração. E aí eu pergunto para você, na hora das dificuldades, na hora dos entreveros, dos desentendimentos, das mágoas, das ofensas, da falta de perdão, você ouve quem? Você segue quem? Os seus sentimentos? As suas emoções? O que os outros falam? Ou você procura ouvir a voz da autoridade de Deus na palavra, e naqueles que Ele estabeleceu para liderar o rebanho dEle? É um teste que você está enfrentando. E eu espero que você seja aprovado, porque Satanás também vai usar tudo o que puder contra você. Soprando palavras erradas, atiçando sentimentos equivocados, mexendo com o teu orgulho, com a tua vaidade, como ele fez com Caim, como ele fez com Eva, com Adão, como ele fez com o próprio Senhor Jesus Cristo. Não vai medir esforços para fazer uma coisa pequena virar uma coisa grande, para fazer uma coisa que é água no copo d'água virar uma tempestade. Ele também vai usar tudo o que puder contra você, inclusive os acontecimentos, sentimentos e erros dos outros. Paulo é um ótimo exemplo. Ele libera o perdão depois que a igreja o consulta sobre aquele problema específico desse homem. Vamos ler? Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu o perdoo, o que precisa ser perdoado, faço-o na presença de Cristo em favor de vocês. Para que Satanás... o versículo 11 você já deu de cor, todo mundo junto, vamos lá. Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Hoje você conhece um pouquinho mais. Paulo é um ótimo exemplo. Eu perdoo, juntamente com vocês eu perdoo. E quando eu vejo ele falando e usando o termo juntamente,
Eu lembro de Mateus capítulo 18, eu não vou ler o texto, mas vou dar instruções para vocês. Se o teu irmão pecar contra você, o que você tem que fazer? Ficar com raiva. Ofender ele também. Dar um gelo. Não falo mais com ele. Eu sento agora do outro lado da igreja. Né? É isso, pessoal? O que Jesus nos ensina? Se o teu irmão pecar contra você, vai falar com ele. Quem? Você e ele. Ele e você. Vai sozinho. Conversa com a pessoa. Confronta a pessoa. Ah, não foi contra mim que ofendeu, mas vá também. Ofendeu o corpo. Ofendeu a igreja, ofendeu a honra de Cristo. Você deve trabalhar para preservar essa honra. Vá atrás dos pecadores, porque quem consegue dissuadir um pecador do seu caminho mau e trazê-lo para o caminho certo, cobre multidão de pecados. Ai, pastor, mas é difícil. E é necessário. Você precisa fazer isso. Vá primeiro você com a pessoa e resolve com ela. Não resolveu? Leva 2 ou 3 testemunhas, tenta de novo. Não resolveu? Agora sim é a hora de você escrever a sua carta, assinar embaixo, explicar com os menores detalhes o que você sabe e como aquilo pode ser prejudicial para a saúde da igreja e encaminhar para um presbítero. Nossa, pastor, eu me sinto mal assim, falando de outra pessoa. Não, você não está falando de outra pessoa. Você fez a sua parte, não funcionou. Você quer que todo o processo seja completo. Quem sabe funcione. É sério, eu sei. Mas se nós não nos atentarmos nisso, Satanás vai continuar tendo vantagem sobre nós. E nós vamos estar ignorando os seus planos malignos. Devemos seguir as instruções de Jesus. Mateus 18 fala: eu lhes digo a verdade. Jesus disse: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. A continuidade do texto fala: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou junto. E é isso que Paulo está dizendo: vocês perdoaram? Perdoei também. Estou junto com vocês. Vocês concordam que ele está arrependido e que agora deve que ser restaurado? Eu concordo também. Está ligado na terra e no céu, em nome de Cristo. Esse é o contexto do ensino. A gente tenha coerência para fazer as coisas na presença de Cristo. Apenas 2 ambientes e 2 influências possíveis. Nós temos a luz, nós temos as trevas, nós temos o bem, nós temos o mal, e nós podemos resolver os nossos problemas, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as fofocas que chegam aos nossos ouvidos, as intrigas em que nós somos envolvidos na igreja, na família. Só tem 2 maneiras e 2 ambientes que a gente pode resolver isso. O primeiro está no texto. Igual o Paulo falou ali, é a única coisa que está em destaque. Vocês vão ler para mim. Vamos lá? Na onde? Em favor de vocês. Você sabe que essa é a certa. Eu vou tratar esse problema na presença de Cristo em favor de todos. A outra opção, na presença de Satanás, em desfavor de todos. Escolha. Qual presença é melhor para vencer e triunfar? Vamos lá, eu falei que não ia fazer, mas eu vou fazer. Casal que está enfrentando dificuldade no relacionamento. Encare esses problemas, mas não num ringue um contra o outro, na presença de Cristo, em favor do casamento. Precisar de ajuda, busca ajuda, mas é na presença de Cristo. A Oprah Winfrey não vai conseguir te ajudar. Se bem que é coisa de gente velha, né? Com certeza não é mais elas que vocês ouvem. Mas tem algumas pessoas colocando um monte de dica no Instagram e um monte de gente seguindo, né? Não. A menos que seja uma pessoa inspirada por Deus, mostrando um texto bíblico, explicando com seriedade,
Vamos procurar a presença de Cristo. Eu, como pastor, estou à disposição. E pela graça de Deus, já vi casamentos serem restaurados, porque pessoas, marido e mulher, se sujeitaram a Cristo. Já teve situação, não posso entrar em detalhes, mas já teve situação de um casamento ter todas as condições de acabar, porque houve adultério reiterado. E a pessoa perguntou, pastor, o que eu faço? Eu falei, você tem todo o direito de se separar, porque essa é uma razão que Jesus Cristo colocou, se houver adultério, mas você precisa decidir diante de Cristo o que você vai fazer. Você não pode fazer a sua vontade. Você entregou a sua vida para Ele, você precisa fazer a vontade dEle. A pessoa foi, orou, voltou e disse, pastor, eu já tomei a minha decisão. Jesus amou uma igreja adúltera. Eu vou amar o meu cônjuge. E o casamento está de pé para a glória de Deus. Na presença de Cristo. A outra opção é na presença de Satanás. E na presença de Satanás, meu amigo, você é envenenado, você não tem clareza, você fica cego, vira uma confusão. E aí chega o pastor para instruir, ou uma pessoa que Deus colocou na sua vida, você já toma ele por inimigo, já tomou o lado do outro, né? E aí você procura outro para falar que está do seu lado. E aí, poxa, a confusão. Gente, se a gente caminha na presença de Satanás, o desfavor é geral. Às vezes um problema está tão sério, mas tão sério, que a gente que tem que lidar com isso não sabe aonde está a ponta para começar a desembolar. Vocês estão comigo, sim ou não? E às vezes eu me vejo assim, eu não sei com quem que eu converso primeiro. Porque fulano falou para ciclano, para Beltrano, está todo mundo no balaio. Todo mundo no rolo. Sem perceber que fez o que fez na presença de Satanás, em desfavor de todos. Suplicando, me ajudem. Por favor, eu amo ajudar pessoas. Mas às vezes é uma tarefa ingrata. Quantas vezes eu abro a Bíblia e mostro para a pessoa aqui, ó, a instrução é essa. Não é eu que estou falando, é o texto. Olha aí, você consegue entender o que eu explico? E a pessoa ouve e faz o contrário. O que eu vou fazer? Eu não posso tomar decisão no lugar de ninguém. Por isso que a Bíblia fala para nós honrarmos as nossas autoridades. Enquanto elas forem fiéis à Escritura, nós devemos nos sujeitar à autoridade. A igreja teve a oportunidade de romper com Paulo, mas a maioria resolveu seguir as instruções. E porque eles seguiram as instruções, o faltoso se arrependeu, foi perdoado e foi restaurado. Satanás perdeu. Suas artimanhas caíram por terra. Só serviram para tornar aquela igreja mais forte, mais santa, mais pura, mais especial. A gente vai terminar esse culto, não vamos nem terminar, está longe de terminar, mas vamos continuar esse culto de uma maneira diferente. Eu ia aplicar, mas eu não quis aplicar, porque hoje a gente vai fazer algo distinto. Eu queria convidar alguém que vai pegar as cadeirinhas aqui para mim, não sei com quem está combinado. E vou convidar também 2 pessoas para virem aqui contar uma história. Elas estão respirando fundo e criando coragem para vir para frente, mas Satanás já perdeu sua vitória, né? Vamos lá. Marilene e Edinalva, por favor. Vocês estão lindas, vocês estão a caráter, está ótimo. Vamos lá. Eita, eu preciso do meu celular. As perguntas. Hoje eu vou dar um de entrevistador, gente. Depois vocês mandam a nota para mim e falam se funcionou. Ao invés de dar a palavra para elas darem o seu testemunho, conforme vir no coração, a gente vai conversar, né, sobre a vida delas rapidinho. Então, eu vou começar da seguinte maneira. Se as 2 quiserem responder, podem responder. Há quanto tempo vocês 2 se conhecem?
anos. 45 anos. 45 anos. Desde que a minha família, que é a família dela, me adotou. Uau! Vocês têm muito tempo de caminhada. Maravilha. Qual é o grau de parentesco que há entre vocês? Como é que a gente entende isso aí? Somos cunhadas, né? Cunhada. Isso. Espera aí. Quem casou primeiro? Eu. Você casou com o Mano. E ela casou... Ah, e ela é irmã do Manuel. Pronto. Beleza? Estão entendendo? Cunhadas. Beleza. Aonde vocês moram? Jardim Fluminense, aqui. Que rua? José de Jorge Roston. E você? Rua Pesete Jorge Rosson, 253. E você? 263. Eita! Vocês moram perto uma da outra, não? Ok. Como era a relação de vocês no começo? No começo, até os meus 13 anos, era tranquila. Depois, Inimiga. nos tornamos inimigas. Inimigas mesmo, declaradas. Teve uma situação que aconteceu e, como eu não conhecia Jesus, eu tinha muita facilidade em odiar as pessoas. E eu também. Então, a raiva tomou conta do meu coração e aquela raiva se transformou em ódio e só crescia. Uau! E ela fazia tanta raiva para mim que eu queria matá-la. Eu ia perguntar o que cada uma sentia em relação à outra, mas vocês já falaram. Então, eu acho que agora está todo mundo curioso, porque está vendo Muito 60... ódio de verdade. O que aconteceu para que tudo mudasse? Vou falar. Eu conheci Jesus com 16 anos e aqui na Nova Jerusalém, né? E eu comecei a vir na igreja e isso fez diferença em mim. Eu senti que o Espírito Santo me tocava e eu precisava perdoar. Que tanto ódio que eu sentia quando eu comecei a vir para a igreja, eu sentia o Espírito Santo me tocando e querendo controlar todo o meu ser, e era o que eu pedia, mas eu tinha muita dificuldade, o orgulho não queria deixar eu ir até ela, e foi muito difícil, eu relutei contra isso, mas quando o Espírito Santo de Deus age, não tem como segurar. Verdade. E como que aconteceu? O que o Espírito falou para você fazer? Eu fui até a casa dela. Igual Jesus falou para fazer. Aí, quando ela chegou na minha casa, eu falei assim, pronto, chegou. Olha só quem chegou aí, já veio me provocar. Porque eu tinha muita raiva. E até ali, eu detestava. Mas Deus é tão tremendo que Ele usou as duas numa hora só. Eu cheguei na porta dela e falei... Eu fui com muito medo, né? Porque eu não sabia o que ia acontecer, se ela ia aceitar. E eu falei, eu vim aqui em nome de Jesus te dizer que eu te perdoo de tudo que você me fez e eu quero te pedir perdão por tudo que eu te fiz. Uau! E a partir daí, eu fiquei na casa dela e a gente conversou, ia ter estudo bíblico e a barreira caiu, todo o ódio acabou e a partir daí... De verdade. Parece que não tinha acontecido mais nada. Deus foi tão fiel. Foi não, Ele é tão fiel que quando Ele faz por completo. Hoje somos assim, ó. Amicíssima. A gente pode falar à vontade do que a gente fez e que deixou de fazer, mas não tem nada que interfira na nossa amizade. Nada. Deus é tremendo. Eu tenho mais uma pergunta, aí a gente termina. Eu queria que vocês usassem a imaginação. Vocês têm um relacionamento próximo e não teria como romper esse relacionamento porque uma é cunhada da outra, né? O que seria da vida de vocês se vocês não tivessem se sujeitado à instrução de Jesus e do Espírito e não tivesse acontecido essa restauração lá atrás? Eu acredito que não haveria paz nem na minha vida, Nem na minha. nem na nossa família. É verdade. Porque sempre que a gente se encontrava, eu fazia questão de provocar ela e demonstrar o meu ódio. E com essa transformação, Jesus trouxe paz para a família, reconciliação, e eu acredito que
foi completo, foi na família toda, essa reconciliação. Foi só benefícios e bênção para nós. Quando a gente se aproximava, era só para brigar mesmo. E até o meu marido entrou no meio, porque se ele não entrasse, a gente ia se pegar. Aonde eu disse para ele certa vez, se eu encontrar sua irmã, onde quer que esteja, eu acabo com a vida dela, porque eu estava ao extremo. Estava ao extremo. Mas Deus era lindo demais. É provável que vocês tivessem chegado a vias de fato, então, hein? Gente do céu, Jesus é poderoso mesmo. É demais. Se a gente for contar a história toda aí, é muito chão. Gente, vocês estão vendo aqui uma história real de carne e osso na frente de vocês, né? E eu sei que tem muitos enfrentando dificuldades hoje. Mas eu quero que vocês percebam que na presença de Cristo, a direção é outra. Eu quero pedir, não sei qual das duas teria coragem ou a disposição para fazer uma oração por qualquer pessoa que esteja aqui ou nos assistindo, para que Deus quebre as barreiras e conduza a restauração. Aí a gente vai terminar esse momento de palavra. Senhor, obrigado, porque o Senhor entrou na minha vida. Obrigado, porque o Senhor transformou o meu coração. Obrigado pela obra que o Senhor fez na minha vida, na vida da Nalva. E hoje a Tua bênção é sobre nós. E não há barreira, Senhor, porque quando o Senhor entra, Pai, a transformação é real. A transformação é verdadeira, Senhor. Eu venho pedir a Ti, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor complete essa obra também nos corações, Pai, que neste momento estão com qualquer dificuldade, Senhor, para perdoar, para amar alguém, Senhor, para ser um instrumento de bênção na vida de alguém, Pai. Espírito Santo, assim como o Senhor me tocou, assim como o Senhor me encorajou, assim como o Senhor me levantou, Pai, eu venho pedir também, meu Deus, que o Senhor alcance este coração, alcance esta vida, Senhor, e faça uma obra de transformação, quebra as barreiras, quebra as cadeias, quebra toda a cilada de Satanás, Senhor, que não haja, Senhor, vitória do inimigo na vida daquele que é teu servo, que não haja, Senhor, vitória na vida daquele que tem o Espírito Santo. Senhor, não há impossíveis para ti, Senhor. Então eu entrego a ti e te clamo, porque o Senhor ainda continua agindo como agiu no passado. O Senhor é o mesmo, Senhor. O Senhor é o mesmo, Pai. Então vem sobre a tua igreja e vem, Senhor, sobre aquela pessoa que está em sua casa agora, Deus. O Senhor é onipresente, o Senhor está aqui e o Senhor está lá. Então, Deus, toca, liberta, Senhor, e age para o louvor da sua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos dar um aplauso para o Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus.